Sadraque, Mesaque e Abednego. A história desses três jovens, cujos nomes originais eram Ananias, Misael e Azarias, começa muito antes da fornalha, quando Jerusalém foi sitiada pelo rei Nabucodonosor. Eles faziam parte da nobreza e da linhagem real de Judá e foram levados como cativos para o palácio babilônico. Lá, o chefe dos oficiais do rei mudou seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego, com o objetivo de apagar a identidade judaica deles e integrá-los à cultura pagã. Desde o início, eles mostraram uma fibra moral inabalável, recusando-se a comer as finas iguarias da mesa do rei, que eram oferecidas a ídolos, preferindo uma dieta simples de legumes e água. Após 10 dias, eles estavam mais saudáveis e robustos do que todos os outros jovens, e Deus lhes concedeu um conhecimento e uma inteligência que superava em 10 vezes a de todos os magos e astrólogos de todo o reino. Anos se passaram, e o rei Nabucodonosor, no auge de seu poder e ego, decidiu demonstrar sua soberania, construindo uma imagem de ouro colossal na planície de Dura. A estátua tinha cerca de 27 metros de altura e brilhava intensamente sob o sol do deserto. Para a inauguração, o rei convocou toda a cúpula do império: sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e magistrados. O arauto real proclamou com voz forte que no momento em que os instrumentos musicais, a trombeta, a flauta, a harpa, a cítara, o saltério e a gaita de foles começassem a tocar, todos, sem exceção, deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. O decreto era implacável: qualquer um que permanecesse de pé seria imediatamente lançado em uma fornalha de fogo ardente. Quando a música ressoou pela planície, uma multidão imensa se curvou ao chão em sinal de submissão. No entanto, 3 figuras permaneceram eretas, destacando-se como colunas de resistência no meio da multidão prostrada. Alguns caldeus, movidos por inveja da posição de destaque que os judeus ocupavam no governo, foram prontamente ao rei e os acusaram de traição. Eles argumentaram que aqueles homens, a quem o próprio rei havia confiado a administração da província da Babilônia, não demonstravam respeito pelos deuses reais, nem pela estátua que ele havia erguido. Nabucodonosor, tomado por uma fúria incontrolável, mandou chamar os 3 imediatamente. Ele lhes deu uma última oportunidade, mas também lançou um desafio direto à divindade: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego foi de uma coragem lendária. Eles não tentaram negociar ou pedir clemência. Responderam ao rei que seu Deus era perfeitamente capaz de livrá-los da fornalha e das mãos do monarca. Contudo, acrescentaram as palavras que definiram sua fé: mas se não saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses. O rosto de Nabucodonosor transformou-se de tal maneira pela ira que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor tornou-se tão insuportável que as chamas labaredas mataram os soldados mais fortes do exército, que foram encarregados de amarrar os jovens e lançá-los ao fogo. Eles caíram amarrados, vestidos com seus mantos, túnicas e chapéus, direto no coração do incêndio. Pouco tempo depois, o rei, que observava a execução, empalideceu e levantou-se apressadamente de seu trono. Ele perguntou aos seus conselheiros se não haviam jogado 3 homens amarrados no fogo. Ao ouvir a confirmação, ele exclamou, trêmulo, que via 4 homens soltos, caminhando calmamente no meio das chamas, sem sofrerem dano algum, e que o aspecto do quarto era como o de um filho dos deuses. Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e gritou para que os servos do Deus Altíssimo saíssem. Diante de toda a corte babilônica, os 3 saíram do fogo. Todos se agruparam ao redor deles e ficaram atônitos ao perceber
que o fogo não tivera poder algum sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas estavam perfeitas e nem sequer cheiro de fumaça havia neles. O rei, reconhecendo a derrota de seu próprio orgulho, bendisse o Deus de Israel e decretou que qualquer pessoa que falasse mal dele teria sua casa reduzida a ruínas, promovendo os 3 amigos a cargos de ainda maior honra na Babilônia.